Hoje, o tema da mensagem da noite da esperança é: onde está Deus? Onde está Deus? Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento complicado, e essa pergunta muitas vezes surge no coração, surge na mente. Às vezes tem pessoas que verbalizam isso diante de situações difíceis que essa pandemia traz. Onde está Deus? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou procurar no seu celular o Salmo de número 42. Salmo 42. Eu já falei algumas vezes sobre esse salmo, já falei partes dele, e eu quero meditar de uma maneira mais profunda agora sobre ele, com você. Diz assim a palavra do Senhor: assim como a corça deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. Quando poderei ir adorar na tua presença? Choro dia e noite, e as lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão sempre perguntando: onde está o seu Deus? Quando penso no passado, sinto dor no coração. Eu lembro quando ia com a multidão à casa de Deus, eu guiava o povo e todos íamos caminhando juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O meu coração está profundamente abatido e por isso eu penso em Deus, assim como o mar agitado ruge e assim como as águas das cachoeiras descem dos montes Hermon e Mizar e correm com violência até o rio Jordão. Assim são as ondas e tristeza que o Senhor Deus mandou sobre mim. Que ele me mostre durante o dia o seu amor, e assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que me dá vida. Pergunto a Deus, a minha rocha: por que esqueceste de mim? Por que tenho de viver sofrendo por causa da maldade dos meus inimigos? Até os meus ossos doem quando os meus inimigos me ofendem, perguntando todos os dias: onde está o seu Deus? Por que estou tão aflito? Por que estou tão triste? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Palavra do Senhor. Onde está Deus? Onde está o Senhor? Eu creio que a maioria de nós já se perguntou, diante de uma situação muito difícil, diante dessa pandemia, diante de tantas coisas que vêm acontecendo. Quando vivemos esses momentos em que parece que não vamos aguentar, de tão grande que é a aflição, de tão grande que é o problema, a perda de alguém muito querido, mesmo que não queiramos, essa pergunta toma de assalto o nosso coração, a nossa mente: onde está Deus? O salmista, ele estava vivendo um dilema diante da pergunta que os outros faziam, da pergunta que os outros colocavam diante dele, quando ele estava em agonia, quando ele estava vivendo um momento difícil, quando ele estava vivendo um momento complicado na sua vida. E a pergunta que aparece duas vezes no texto, duas vezes as pessoas provocando, duas vezes as pessoas cutucando o salmista, perguntando: o teu Deus onde está? Você está passando por isso, essa pandemia está te atingindo, esse problema está te machucando, esta enfermidade está aí tirando a sua saúde. Onde está o seu Deus? Onde está o teu Deus diante de tudo isso que está acontecendo? É aquele momento quando nos vemos diante dos fatos em que Deus parece inoperante, omisso, surdo, mudo. Parece que Deus se esqueceu de nós. Parece que o nosso Deus é um Deus que não intervém, é um Deus que não age, é um Deus que está longe de nós, é um Deus totalmente ausente, totalmente em silêncio. E aí surge essa pergunta formulada por outros, mas que muitas vezes ela é formulada por nós mesmos, na nossa mente, no nosso coração, e que muitas vezes não temos coragem de verbalizar. Onde está Deus? Onde está o teu Deus? Onde está Deus? O salmista vivia esse drama, que onde quer que ele ia, os seus inimigos
perguntavam isso para ele: o teu Deus, onde ele está? É tipo assim, se o seu Deus existe, se Deus realmente existe, por que está acontecendo isso? Por que você está passando por isso? E essa pergunta, ela dói na alma. E na tentativa de fugir, ele faz então como uma peregrinação. Os versos 1 e 2, provavelmente ele está na região da Judéia e está com sede, por isso que ele fala assim: assim como a corça deseja as águas do rio, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Não é simplesmente alguém que está desejoso de Deus, mas é alguém que está sentindo a falta de Deus, é alguém que está sentindo a ausência de Deus, é alguém que não consegue perceber a presença de Deus, é alguém que não está entendendo o que está acontecendo. Ele olha diante de si, vê uma corça, ou seja, uma cabra ali que vem ofegante em busca de água, e o salmista então vê aquele animal e diz: Deus, eu estou em relação ao Senhor, tanto quanto este animal está em relação à água. Eu estou tão sedento quanto ele. Ele está sedento por água, eu estou sedento pelo Senhor, eu quero a tua presença, eu quero sentir a tua presença, o teu toque, eu quero uma explicação. Era alguém angustiado e que aparentemente não conseguia encontrar Deus, não conseguia ver Deus. No verso 2 ele diz: eu tenho sede de ti, o Deus vivo. Quando eu poderei ir adorar na tua presença? Quando eu poderei se encontrar com o Senhor? Em seguida, ele sai do deserto da Judéia e vai à região do norte de Israel, onde nasce então o Rio Jordão. Tudo faz lembrar do seu estado espiritual, do seu estado emocional. Primeiro a corça, primeiro o animal, o faz lembrar do seu desejo e da sua necessidade de Deus. Depois, nas cataratas do rio Bânias, onde o rio Jordão nasce, ele certamente tentou atravessar o rio e escorrega. Pelo menos é isso que dá a entender o verso 7º, quando diz assim, o 6:7, o meu coração está profundamente abatido e por isso eu penso em Deus, assim como o mar agitado ruge, assim como as águas das cachoeiras descem dos montes Hermon e Mizar e correm com violência até o rio Jordão, assim são as ondas de tristeza que o Senhor Deus mandou sobre mim. O rio Jordão, ele nasce na gruta do rio Bânias, e à medida que ele vai descendo, há uma escada natural, enorme. É o abismo que chama outro abismo, como diz numa outra tradução. A imagem de um homem caindo por essa escada, afundando, cada vez mais afundando, as águas passando por cima e não consegue respirar. Assim é o estado espiritual do salmista, assim é o estado emocional do salmista. A palavra hebraica usada para abismo nesse texto é a mesma de Gênesis capítulo 1, no verso 2, que fala do caos. É assim que ele se sente, é assim que ele está se sentindo. Um caos chamando outro caos, uma depressão chama outra depressão, um choro, outro choro, uma agonia, outra agonia, um desespero, outro desespero ainda maior. E tudo isso certamente foi gerado não tanto pelo problema que ele vivia, não tanto pela situação que ele estava passando, mas sim pela pergunta repetida que os seus inimigos jogavam na sua cara, batiam na sua cara: o teu Deus onde está? O teu Deus onde está? Para quem crê e sente de repente essa ausência de Deus, isso é como uma pancada, isso machuca o coração, isso mexe com aquilo de mais íntimo que é a nossa fé. Diante de certas situações em que não há resposta convincente, quando tentamos responder, corremos o risco de cairmos num grande abismo, ou então de ficarmos sedentos como a corça, sem encontrar a água. É a morte de alguém querido, que você orou, 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 e a pessoa veio a falecer. Suplicou e parece que Deus simplesmente evaporou. E aí vem a pergunta: por que orar se Deus não responde? Por que orar se eu não sinto nada? Se ele tem os seus propósitos e para realizá-los, ele não se preocupa comigo. E diante disso ainda chega alguém e pergunta: mas e o seu Deus não existe? Por que ele não agiu agora? Por que ele não curou?
E quando somos tomados por essa sensação de que Deus evaporou, de que coisas terríveis estão acontecendo, aí a nossa alma fica enfraquecida, a nossa alma fica murcha e ela adoece. E aí começamos a viver aquilo que o salmista vivia, começamos a viver no ciclo das lágrimas. O verso 3 ele diz: eu choro dia e noite, e as lágrimas são o meu alimento. Ou seja, passamos a nos alimentar de lágrimas. O salmista era oprimido e chorava, e porque chorava se deprimia, e porque se deprimia chorava, e porque chorava se deprimia. Estava retroalimentando da sua agonia, comendo lágrimas, bebendo sopa de agonia, dia e noite. Segundo, que diante dessa situação, e desse sentimento surge a incapacidade de assumir um espírito de louvor, de celebração com o povo de Deus. Pode chegar e falar: vamos louvar, vamos cantar, vamos para frente, vamos se levantar, mas não há forças, a gente se sente abatido. Fica difícil louvar racionalmente. Você pode ter toda a teologia do universo, mas na hora em que dói na carne, atinge as nossas emoções, atravessa o peito, fica difícil equacionar a dor. Assim estava o salmista, no verso 4, ele diz: quando eu penso no passado, eu sinto dor no coração. Eu lembro quando eu ia com a multidão à casa de Deus, eu guiava o povo e todos íamos cantando juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Ou seja, eu conduzia o povo, eu era aquele que era o regente do povo, eu estava à frente do povo, convocando o povo, eu era aquele que gritava: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só que agora, quando eu lembro disso, dói o meu peito, porque eu não sinto a mesma alegria, eu não consigo cantar, eu não consigo levantar, eu não consigo ir na igreja, eu não consigo fazer. Chega a hora do louvor e não entendemos porque as pessoas cantam e louvam a Deus, porque o coração está murcho, está machucado. Hinos que falam dos poderosos feitos de Deus tornam-se difíceis de compreender quando a vida está atrapalhada, esbagaçada, humilhada. É assim que o salmista estava vivendo. O louvor e a alegria com o povo de Deus era apenas lembrança. Tempo bom, parece que não volta mais, acabou. E agora só sobrou lágrimas, sopra de lágrimas, de agonia. Quem nunca se sentiu assim? Quem nunca passou por isso? Talvez você esteja passando por isso, talvez você esteja vivenciando, ou talvez você conheça alguém que está passando por isso, ou já acompanhou pessoas que passaram por isso, ou já passou por isso. Queremos enganar, muitas vezes também é outra atitude nossa. Nós queremos enganar a nós mesmos. Está no versículo 8, versículo 9. Quando ele fala assim: que ele me mostre durante o dia o seu amor, assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que me dá vida. Mas eu pergunto a Deus, a minha rocha: por que esquecesse de mim? Por que tenho de viver sofrendo por causa da maldade dos meus inimigos? Ou seja, para a gente compreender isso, quando nós estamos diante de uma crise, estamos diante de um problema e parece que Deus sumiu, muitas vezes nos sentimos na obrigação de salvar a honra da firma, ou seja, temos que continuar firme, crentes devotados ali, especialmente somos liderança, temos que permanecer firme diante de todos, passar o exemplo para todos, mas isso é querer se enganar, porque você está muitas vezes lá no fundo do poço, mas quer manter a imagem, quer manter a pose, e pior, você não consegue. Muitas vezes fica evidente no rosto. E o salmista, então, como rompante de fé, ele fala no verso 8, que ele me mostra o seu amor durante o dia, assim eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus da minha vida. Parece que ele está aí querendo reagir, está querendo mostrar que tem fé, que tem confiança, mas logo em seguida, no 9, ele se queixa e mostra quão vacilante está a sua fé. Por que o Senhor se esqueceu de mim? Eu pergunto para o Senhor: por que o Senhor se esqueceu da minha vida? Por que eu tenho que viver sofrendo assim por causa da maldade dos outros? Quando parece que ele vai sair daquele buraco existencial que está vivendo, ele diz: por que se esqueceu de mim, Deus? Os salmos mostram sempre o estado de espírito de pessoas que vivenciaram dores, perseguições, depressões, mas também mostra a cura de Deus às suas vidas. Por isso que as pessoas gostam tanto dos salmos.
mostra como elas conseguiam sair dos buracos existenciais que estavam vivendo. E para isso, irmãos e irmãs, se você está passando por isso, conhece alguém que está passando por isso, ou já passou por isso, não soube lidar com essa situação, preste atenção. Para isso, nós temos que fazer algumas coisas, para que nós possamos passar e vencer esses momentos com a graça de Deus. Primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? E aqui não há nenhum julgamento da minha parte, estou jogando para que cada um pense, cada um analise, cada um reflita diante de Deus e diante da situação em que está vivendo, da tristeza que está sentindo. Primeira coisa, perguntar quais são as razões da nossa tristeza, as razões da nossa alma para se sentir assim tão aflito, tão perturbado. No verso 5 e verso 11, por 2 vezes, o salmista pergunta isso a si mesmo. Ele faz essa pergunta, ele tem a coragem de questionar a si mesmo, ele tem a coragem de olhar para dentro de si, diante daquilo que ele está vivendo, diante da dor que ele está sentindo, diante da tristeza que está sentindo. E ele então pergunta a si mesmo: por que eu estou tão aflito? Por que eu estou tão triste? E outra tradução diz: porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Ou seja, quais são as razões, ó minha alma, para eu estar abatido assim? Será que eu tenho realmente razão para estar dessa maneira? A primeira coisa que temos que fazer é questionar quais os motivos que estão nos abatendo. Presta atenção, existem fatos que realmente justificam o nosso abatimento. Há fatos que realmente nos derrubam, há fatos que são pesados demais, mas muitas vezes somos também um poço de autopiedade. Porque somos fiéis, achamos que Deus tem a obrigação de ser o nosso pitbull, pitbull visível, e não nos deixar passar por nada, não nos deixar ser assaltado, não nos deixar acontecer algum problema com a nossa vida, não nos deixar acontecer algum problema com o nosso carro, não nos deixar acontecer algum problema com a nossa casa. Porque somos crentes, cantamos e levantamos as nossas mãos, achamos que Deus tem a obrigação de não permitir que a doença se instale na nossa vida, que a doença nos alcance, que a pandemia não nos pegue. Achamos que a graça de Deus só se manifesta na ausência de dor, de sofrimento em nossas vidas. Nós não cremos nisso porque nós não pregamos nisso, mas quando chegam estas coisas, parece que a teologia que nós acreditamos se desfaz e vem então a teologia da prosperidade em nós. E aí ficamos murmurando: por que, Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que pegar o Covid? Por que eu tenho que enfrentar essa situação? Por que eu fui assaltado? É preciso ter a coragem de perguntar à sua alma, perguntar a si mesmo: por quê? Por quê? Qual a razão desse abatimento? Realmente é legítimo essa tristeza? Segundo, precisamos afirmar à alma que o auxílio de Deus nunca falha. Que o auxílio de Deus nunca falhe. Ou seja, os salmistas, quando você lê os salmos, você vai sempre ver no salmo que o salmista ele se lembra sempre daquilo que Deus fez, daquilo que Deus realizou, do quanto Deus é maravilhoso, do quanto Deus é poderoso, do quanto Deus é amoroso. Precisamos afirmar a nós mesmos que o socorro vem e não demora. Por isso, no verso 11, na parte C, ele diz: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espere em Deus, eu estou passando por isso, a causa é legítima, a dor realmente é forte, a pancada foi grande, mas eu vou esperar no Senhor, pois ainda o louvarei, porque Ele é o meu livramento, Ele é o meu socorro, Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza. Enquanto houver o ainda na vida, na nossa vida, então aí está tudo bem. Enquanto você colocar o ainda, esse advérbio aí, no meio das frases, na linguagem da sua existência, tudo vai estar muito bem. Porque o ainda significa que você acredita, que você confia, que você sabe que vai acontecer. Você não entende, não sabe por que está passando, pergunta, questiona, normal, mas você acredita que Deus está no controle. Confiar em Deus, pois ainda virá o socorro, ainda virá a libertação, ainda nascerá a salvação, ainda virá o conforto, ainda virá o consolo, ainda virá a vitória. Deixe que perguntem: o teu Deus onde está?
Quem ri por último ri melhor. Diga sempre: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eis que ele é o meu auxílio e Deus meu. É o versículo 11. Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, ele é o meu Deus. E por último, irmãos e irmãs, por último, tá? Coloque um ponto final nas suas afirmações. Não acrescente mais nada nas suas afirmações de fé. Coloque um ponto final. Ele é o meu auxílio, ele é o meu rochedo, ele é o meu salvador, ele é o meu Deus. Ponto final. Se você colocar uma vírgula, aí a coisa se perde. Se você colocar uma vírgula, você vai estar dizendo: ele é o meu Deus, mas a dor é forte. Aí a coisa fica ruim. Ele é o meu rochedo, vírgula, porém a situação é complicada. Caiu de novo. Ele é o meu sustentador, vírgula, contudo, a pancada foi demais. Caiu de novo. Põe um ponto final. No verso 5º, o salmista, ele faz aquela pergunta para ele mesmo: por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? E aí, então, ele diz para si mesmo: eu porei a minha esperança em Deus, eu ainda o louvarei, ele é o meu Salvador e o meu Deus. Olha que afirmação de fé: eu porei a minha esperança em Deus, eu ainda o louvarei, ele é o meu Salvador, é o meu Deus. Mas daí no verso seguinte ele diz: o meu coração está profundamente abatido, e por isso eu penso em Deus, assim como o mar agitado ruge, como as águas. Ou seja, ele faz a afirmação de fé e coloca uma vírgula. Não pôs um ponto final na sua afirmação de fé. Se ele tivesse parado aí, ficava tudo resolvido. Mas logo volta a queixa. Mas logo ele fala da sua situação de novo, logo ele coloca o seu problema como maior do que Deus. O meu coração está profundamente abatido. Não, coloca um ponto final. Creia e diga: o auxílio virá, e ponto final. Eu sei que o meu Deus existe, e ponto final. Eu sei que Deus está no controle, e ponto final. Eu sei que Deus está cuidando da minha vida em meio a essa pandemia, em meio a esse problema, em meio às minhas perdas, e ponto final. Eu sei que o desemprego chegou, mas o meu Deus é o Deus da providência, e ponto final. Chega de questão, chega de pergunta, chega de reflexões. Deus é o nosso auxílio, o nosso socorro e ponto final. E aqui, irmãos e irmãs, eu não estou falando aí de neurolinguística, eu não estou falando de otimismo em gotas, eu estou falando de confissões positivas, de afirmações positivas, eu estou falando daquilo que a palavra nos ensina, daquilo que a palavra nos alimenta, dessa palavra aqui que nos falou de Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, de Cristo Jesus que morreu por nós, por amor a nós, para nos salvar e nos livrar do pecado e da condenação eterna, desse Jesus que ressuscitou, subiu aos céus, desse Jesus que está vivo, que habita em cada um de nós, desse Jesus que prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta é a palavra final, ponto final. Se pensarmos em continuar esse salmo, vai complicar tudo. O salmista termina aqui: ele é o meu Salvador, o meu Deus, e ponto final. Senão vai se transformar no Salmo 119 da agonia. E você vai continuar vivendo das suas lágrimas. Não, irmãos e irmãs, repita comigo agora: espera em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele, o meu Deus, é o meu auxílio. Ele, o meu Deus, é o meu Senhor. Ele é o meu socorro. Ele é o meu amparador. Ele é o meu sustentador. Ele é aquele que providencia tudo que eu preciso e necessita. Ele é aquele que está sempre comigo. É o meu Salvador. Ponto final. Ponto final. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. E que a palavra de Deus tenha criado em nós esta fé, tenha aumentado a nossa fé, para que possamos colocar um ponto final nas nossas afirmações de fé
e esse ponto final significa eu creio que o meu Deus existe e que ele está no controle da vida e de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém.